o MC Rian, que o MC Pose do Rodo, que o dono da Choquei, todos tinham conseguido o quê? Eles tinham conseguido a liberdade. Isso aí movimentou. Realmente foi uma movimentação. E aí, as pessoas que gostam desses MCs falando, tá vendo? A polícia estava errada, o Ministério Público errou, foi feito justiça. Eles vão ser colocados em liberdade. Mas o que aconteceu? E aí eu quero te explicar. Porque realmente, detetive Alan, não sei se você está por dentro disso, os advogados dessa turma, que são advogados famosos, porque eles têm muito dinheiro. Nós estamos falando, nessa operação Narcofluxo, a Polícia Federal diz que o movimento é de 1 bilhão e 600 milhões de reais. É claro que esse pessoal não vai contratar advogado porta de cadeia, advogado que não tem nem secretária. Eles contrataram grandes escritórios. E o que aconteceu? E aí eu quero trazer para você, porque aqui no Na Cena do Crime, a gente tem que falar, né, detetive Alan? A gente aprofunda o assunto. E eu não gosto de tratar o assunto no raso. A gente gosta de aprofundar o assunto. Mas a pergunta é, saiu o alvará de soltura para eles ou não saiu? Essa daí é a notícia que a gente está querendo saber. Não, essa é a questão. E realmente, presta atenção no que eu estou te contando. Os advogados dos MCs, eles tinham razão. Inicialmente, eles tiveram razão. E o que eu quero te colocar aqui, que é uma percepção jurídica minha, que a Polícia Federal, detetive Alan, comeu bola. Eu sei que você está em dúvida, mas, Lordelli, eles continuam presos. Calma que eu vou te explicar. Mas entenda uma coisa. Comeram bola no processo, detetive Alan, eu quero te explicar, que eu acho que nem você está sabendo. O que aconteceu? Os advogados do MC Pose do Rodo, do MC Rian e dessa turma toda, eles foram tomados de surpresa que os clientes foram presos de uma hora para outra, que ninguém sabia desse inquérito. Ok. Só que os advogados, eles descobriram, ao verem o inquérito, que o delegado da Polícia Federal pediu, detetive Alan, uma prisão temporária que é de 5 dias. Então foi pedida uma prisão temporária. Tudo bem. Só que deu o 5º dia, o advogado dos MCs foi olhar no processo digital. E sabe o que ele verificou? Que não tinha mais nenhum pedido. Ué. Por quê? Deixa eu te explicar para você como é que funciona a parte jurídica. Eu fui delegado e trabalhei com essa lei da prisão temporária. O que acontece? Eu estou investigando um caso e eu preciso que alguém seja preso para que eu possa apurar esse caso que a gente chama de prisão temporária por 5 dias. Então, eu pedi a prisão temporária, detetive Alan, e os investigadores iam lá e prendiam o cidadão. O suspeito leva para a delegacia. Eu tenho 5 dias para apurar. Só 5 dias. Então, eu passo o 1º dia, 2º dia, 3º dia, 4º dia. No meu caso, se eu estava satisfeito com o apurado e não precisava manter o réu preso, o que eu faço? Deu o 5º dia, eu pego o preso e liberto. Porque a prisão era temporária só para 5 dias. Olha que eu estou te explicando que ninguém explica em nenhum lugar. Nem na televisão e nem na internet. Então vamos lá. Mas o que eu fazia, detetive Alan, quando o caso era grande e eu percebia que o crime era mais grave do que eu imaginava? Quando dava o 4º dia, eu já sentava no computador e fazia o quê? Um pedido de conversão de prisão temporária para prisão... E corria no juiz. Chego lá no juiz e falo, olha, o senhor me decretou a prisão temporária. Hoje é o 4º, 5º dia, está vencendo. Por gentileza, o senhor converte em prisão preventiva para mim? Só que não foi feito isso, detetive Alan. E aí, o que aconteceu? Os advogados dos MCs, que são advogados competentes, entraram com um habeas corpus lá em Brasília e habeas corpus tem que ser julgado em horas. E imediatamente houve o quê? O direcionamento do habeas corpus, que isso é feito mediante sorteio, para o ministro. O ministro famoso, ele tem um nome engraçado, vamos dizer assim, estranho. É o ministro Azulay. É o ministro Azulay Neto. E ele foi o relator, e aí ele verificou, pera um pouquinho, eles estão presos ilegalmente. Isso é Por quê? hein? Passou a prisão temporária. E aí, o ministro Azulay, o que ele fez? Ele falou o seguinte, solta todo mundo.
Quando Deus solta todo mundo, o que aconteceu, detetive Alan? Os advogados vibraram. Por quê? Porque eles estão ganhando muito dinheiro. Estão ganhando muito dinheiro. E você imagina, os caras estão presos e você comunica para a família: consegui habeas corpus, saiu o mandado de alvará de soltura. Ficaram grandão. Olha que interessante. E aí, eu quero mostrar para vocês o pedido. Nós temos o pedido, a gente conseguiu levantar. O pedido dos advogados dos presos que perceberam uma falha. Por quê? Porque não foi pedida a conversão. Olha que interessante. Olha que loucura, né? Porque com a prisão deles, o que levantou é aquele debate que a gente vem falando, né? A marginalização do funk. O pessoal tira um pouco o foco do que pode ter sido os motivos da prisão. Então, na hora que saiu a notícia, a primeira coisa que aconteceu foi uma avalanche de pessoas falando: tá vendo? Vocês apontaram um dedo, são culpados. E a gente ainda não tá cravando que são, né? Tem muitas evidências, muita coisa para aparecer ainda. Mas foi a primeira reação, né? Então, foram soltos, todo mundo tinha impressão, até eu, quando saí, eu falei, bom, parece que não encontraram provas o suficiente para mantê-los presos. E internet, todo mundo sabe que é assim, ó. É. O que aconteceu? Deixa eu contar para vocês que a gente se interessou disso. Os advogados, eles chegaram a dar fizeram uma postagem e eles escreveram uma frase muito interessante. A frase é a seguinte: fizemos história. Obrigado. Advogado, fizemos história. Olha aqui o pedido. Tá aqui, ó. Tá aqui o pedido do Superior Tribunal de Justiça, aonde foi expedido o mandado, o alvará de soltura. E os advogados falaram: nós vamos ganhar muito dinheiro porque nós soltamos esse pessoal. Saiu o alvará de soltura e os advogados postaram: fizemos história, obrigado, Deus. Tudo bem. Mas eu sei que você que está aqui na cena do crime está curioso. Martelo, né? Essa história é de louco. Por quê? Porque eles estão presos. Quer dizer que o alvará de soltura do ministro Azulay não foi cumprido? Aí é que eu quero te explicar. E aí, o que aconteceu? Eu fico imaginando os policiais, detetive Alan, que estão apurando o caso. Sim. E de uma hora para outra começou o telefonema. Saiu o alvará de soltura. Saiu o alvará de soltura. E aí eles falaram: mas como saiu o alvará de soltura? Aí o delegado, ele tem acesso, ele entra no processo digital e ele viu que o ministro Azulay deu. Por quê? Porque tinha vencido 5 dias da prisão provisória, da prisão temporária. Mas aí você me pergunta: mas por que eles não foram soltos? E essa pergunta é muito interessante, detetive Alan, que só consegue responder policial civil e advogados criminais. Vou te explicar. Responde pra gente. Imagina que nessa mesa está sentado o ministro Azulay Neto. Ele percebe uma irregularidade e ele faz o quê? Dou razão à entrada do habeas corpus dos advogados do MC Pose do Rodo, do MC Rian SP. Espeça-se alvará de soltura. Entenda uma coisa. O alvará de soltura, primeiro, ele tem que ser produzido. Depois o ministro tem que assinar. Aí aquilo é digitalizado e aquilo é remetido ao estado de origem, que você tinha alvará para o Rio e alvará de São Paulo. Isso acontece em todos os processos. E a experiência que eu tenho, porque eu fui diretor de cadeia. Detetive Alan, você tem um prazo de, no mínimo, 24 horas para dar cumprimento ao mandado, ao alvará de soltura. Não é instantâneo. Não, né? E às vezes dura até mais de 24 horas. Então, o detetive Alan tocou no ponto importante. Gente, não é instantâneo. Saiu o alvará, abre a porta da cadeia. Tem todo um processo. Por quê? Porque, você imagina, chega o alvará na Polícia Federal de São Paulo, que tem uma central. E a Polícia Federal manda avisa o delegado e manda para o sistema carcerário. O sistema carcerário recebe o diretor manda cumprir. Tudo isso tem um tempo. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que quando a Polícia Federal percebeu esse problema, o que o delegado federal fez? Ele senta na máquina e ele fala: pera um pouquinho, eu vou pedir a prisão preventiva não para o Azulay, porque o ministro Azulay é ministro do Supremo, do STJ, que só analisaria esses pedidos. O delegado da Polícia Federal foi esperto e foi rápido. Ele senta na máquina e ele fala: é necessário a prisão preventiva dessa turma.
E ele entrega para quem? Para o juiz federal de São Paulo, que tinha dado a prisão temporária. Entendi. E aí o que aconteceu? Naquele fatídico dia, no final da tarde, sai a prisão preventiva dessa turma. E rapidamente o delegado pega, leva para o presídio e fala: esse alvará de soltura não vale mais. Gente, essa é a explicação que é muito curiosa, né? burocrática, curiosa. Se você é estudante de direito, se você é advogado e não tem tanta experiência, é interessante você prestar atenção no que a gente está falando, porque é um pouco do que acontece, detetive Alan, na prática. Então, o que manteve os MCs presos? Manteve a burocracia normal. Não foi uma burocracia para prejudicar ou de sacanagem. Porque tem realmente todo esse problema de você conseguir conciliar o alvará e soltar o mais rápido possível. Mas o mais rápido possível não é 1 hora, não é 2 horas. Eu vou dar um exemplo, pessoal. As cadeias hoje são muito grandes. Então você imagina, quando chega o alvará, ele entra numa fila. Aí o carcereiro, os funcionários do prédio, hoje não se chama mais carcereiro, né? São os agentes que trabalham em penitenciária. E aí eles têm que fazer o quê? Eles têm que retirar o preso, pegar as coisas do preso do armário, fazer ele preencher uma ficha. Tem todo um processo burocrático. Não é uma coisa, olha, chegou e vai soltar. Bom, e foi isso que aconteceu. E nós do canal, na Cena do Crime, a gente acha importante nós orientarmos você, porque ninguém acabou orientando. Então ficou essa dúvida. Eu não sei se apareceu alguém com dúvida aí no chat, se alguém entendeu ou se alguém quer mais alguma explicação. A dúvida maior foi essa que foi esclarecida, na verdade, porque na hora todo mundo atrelou a uma possível inocência, né? Isso também não os coloca como culpados de forma definitiva, né, Lordelo? Mas também não inocentaram, né? Foi apenas ali um erro, um vacilo, né? Que acabou dando essa brecha. É uma brecha, basicamente, assim Sim, por sim. dizer, que poderia sim ter concedido a liberdade para eles, né? Sim, mas aí, a PF agiu rápido e consertou esse detalhe. porque tendo uma investigação, como está tendo uma investigação e os crimes que são alegados e o dinheiro movimentado é muito grande, né, Lordelo? Então uma possível soltura prematura, por assim dizer, podia prejudicar as investigações. Não, mas né? não tenha dúvida. Agora tem um detalhe, pessoal. Vamos lá, nova informação. Vamos se ligar aqui, pessoal. A maré do MC Rian SP não está boa. Sabe por quê? O MC Rian, ele agencia alguns artistas, ele dá assessoria, ele cuida da carreira de algumas pessoas. E ele tem um MC que é expoente lá em Fortaleza, chamado MC Black. Você já conhece o MC Black ou não? Não conheço. Detetive Alan, gosta de funk ou não gosta de funk, detetive? Lordelo, eu não tenho... Eu gosto de música boa quando agrada, independente do gênero. O funk costuma não ser a que eu mais escuto. E a assim. cantora Anitta, você gosta das músicas da cantora Anitta ou não? Tem música da Anitta que eu já ouvi sim, e tem músicas boas, tem músicas ruins, assim como todos os artistas, mas o funk no geral, assim, eu não costumo. Agora, se tiver aqui na live o pessoal de Pernambuco, com certeza deve conhecer um MC Black, é um rapaz de 24 anos, e aí o que aconteceu? O MC Black foi preso. O MC Black, que é agenciado pelo MC Rian SP. Ele agencia bastante, né? Muitos MCs por aí, parece. Mas aí eu quero te colocar o seguinte, a prisão do MC Black não tem nada a ver com os problemas do MC Rian, tá? Esses problemas do narcofluxo é outra coisa. O MC Black, nós fomos investigar e a gente descobriu o motivo dessa prisão. Por quê? As músicas do MC Black são pesadíssimas. São músicas que falam com uma apologia ao crime descaradamente. E aí o que aconteceu? Por causa da apologia direta ao crime. E aí as músicas falam também de uma promoção do quê? De organizações criminosas ultraviolentas lá da região de Fortaleza, Pernambuco. E a partir daí, a Polícia Civil, o Ministério Público fazem o quê? Um pedido para a Justiça. E sabe o que aconteceu? O MC Black entrou em cana. Só tem um detalhe. Eu não sei se o meu pessoal aqui vai autorizar. Eu entrei no YouTube
E eu encontrei diversas músicas do MC. Detetive Ala, você chegou a assistir, eu fiquei espantado. A coragem desse rapaz. E outra coisa, o YouTube não derruba. Me explica isso, Detetive Ala. Por que o YouTube... Vocês não querem deixar eu colocar na live, mas o YouTube não derruba. O YouTube tá lá a música. Ele provavelmente não... Tá lá, a música tá lá. Provavelmente tem algumas sanções ali. Eu acho que ele não deve tirar nenhuma receita dali. Talvez por isso que não derrube, mas... Porque pode cair, né? Pode cair um canal. Realmente, nós aqui seguimos as regras do YouTube. Estou fazendo aqui uma brincadeira, mas nós somos muito preocupados com isso. Mas vamos lá. Se você tiver curiosidade, depois da live, dá uma entradinha, põe no YouTube MC Black, você vai ver as músicas dele. Olha, eu nunca vi música tão pesada como o do MC Black. Então, o MC Rian não deve estar orientando muito bem os seus agenciados, e o MC Black, de 24 anos, estava ganhando dinheiro, estava fazendo sucesso, acaba de entrar em cana. Ok, mas calma, que eu quero falar mais sobre a questão do MC Rian. Por quê? Porque tem muita gente que gosta do MC Rian, e tem muita gente que também não gosta, mas quer saber de toda a verdade. E a gente resolveu, juntamente com o Detetive X, nós fomos atrás de todas as informações para que você aqui no canal saiba de tudo que está acontecendo nessa operação da Polícia Federal. E a primeira questão é o seguinte, que muita gente perguntou, tanto no nosso canal como no meu Instagram, Jorge Lordello Real. Muita gente perguntou, Lordello, da onde vieram 1 bilhão e 600 milhões de reais movimentados nas contas dessa gente? E nós fomos levantar. Primeiro, anúncio de bets ilegais. Anunciando bets ilegais e somando todos eles dá quase 50 milhões de seguidores. Outro detalhe, é as chamadas rifas clandestinas. Detetive Ala, eles vão inventando modalidades para ganhar dinheiro. E outra coisa, é rifa clandestina, 39 centavos. Olha esse carro, olha essa mansão, olha esse barco, vai ser seu por 39 centavos. O cara pega e fala, quer saber de uma coisa? 39 centavos eu vou arriscar. Porque o brasileiro gosta de jogar. Sempre gostou. E aí, o segundo problema... Fezinha, né? Rifas clandestinas. Terceiro problema, estelionato digital. Estelionato digital? Estelionato digital. E o quarto problema, que para mim é o mais grave e que pode aumentar a pena dessa turma, se for verdade, é tráfico internacional de drogas. Tudo isso está sendo apurado na Operação Narcofluxo. Aí a pergunta que me fizeram também, tanto no meu Instagram, Jorge Lordello Real, como no canal Na Cena do Crime. Lordello, qual que é o papel dos influenciadores? O que eles fazem? Por que eles estão presos? Será que eles estão só anunciando? Mas por que estão pegando no pé deles? E aí, a Polícia Federal, ela alega que esses influenciadores, eles têm páginas, perfis de grande alcance. E esses perfis de grande alcance, eles ajudam a divulgar apostas, rifas, bets ilegais. E outro detalhe, como eles têm muita gente de seguidor, eles fazem o quê? Eles melhoram a imagem de todas essas apostas, que na visão da Polícia Federal são apostas ilegais. Só para vocês terem uma noção, o dono da Choquei, que ainda está preso, que é o influenciador Rafael Souza Oliveira, que criou a página Choquei, eu estava muito curioso, Detetive Ala, para saber qual que é a função dele nesse jogo todo digital. E nós descobrimos, a Polícia Federal nos apontou, ele é operador de mídia da organização. Operador de mídia da organização. Segundo a Polícia Federal, ele recebia valores diretamente do Rian, recebia também de um tal de Tiago de Oliveira, José Ricardo dos Santos, para divulgar conteúdos favoráveis de cantores, promover plataformas de apostas e rifas ilegais. E um outro detalhe agora que eu quero trazer para você, algo que não é comentado nas redes sociais. Presta atenção no que eu vou te trazer agora. Quando surge essa bomba do narcofluxo, a gente descobriu algo
que para mim era algo que estaria acontecendo, mas a gente não sabia que era tão grande. Você que está me assistindo aqui na live, você já ouviu falar de paredão de celular? Você já viu falar de paredão de celular? Alguém sabe o que é isso? Bom, tá rodando um vídeo que fala um pouco sobre isso, tá? E eu queria que primeiro você assistisse esse vídeo do paredão. Nós temos esse vídeo aí do paredão, para a gente poder colocar. Que é, na verdade, milhares e milhares de celulares dentro de uma determinada casa, de um determinado galpão. E esses equipamentos celulares, eles fazem o quê? Uma verdadeira avalanche de likes, de inscrições e de informações. Vamos lá, pessoal. Vamos colocar um pouquinho para vocês verem o que seria desses paredões de celulares. E eu vou te dizer uma coisa, tem muita gente com milhões de seguidores, tudo por causa do paredão. Tem muito cantor famoso que consegue propagar a música dele com paredões, que são centenas e milhares de computadores e de celulares, fazendo o quê? Colocando informação em rede social. Vamos lá, dá uma olhadinha nesse vídeo, pessoal. Olha isso. Meu Deus do céu, são centenas. Divulgados no YouTube, é uma fazenda de visualização. Quem montou isso aqui gastou uma fortuna. A gente precisa chamar o pessoal da inteligência agora. Nosso celular até o teto. Tudo parece uma colmeia. Vai dar um trabalho. Só pra gente esclarecer, gente, a gente sabe, né, que esse vídeo em específico, ele é uma IA, tá? Isso aqui é simples. Esse vídeo ele já foi constatado como fake. Então, por que a gente está colocando? Primeiro, para ilustrar que nem tudo que sai é exatamente como é, mas ele serve de uma boa explicação de como que funcionariam. Na verdade, esse já é constatado fake, não é assim que funciona. Inclusive, essas fazendas, né, de bots, né, Lordelo, a gente não tem constatação delas encontradas no Brasil. Elas costumam funcionar mais na Ásia. A gente pegou um exemplo de uma, assim, que é uma fotografia confirmada, real, de como que funcionaria ali. A gente vai colocar para vocês na tela de como funciona. Isso é se eu não me engano, do Vietnã, né? Então, assim, existem essas fazendas de bot, isso é mais dentro da realidade. O que a gente sabe é que aqui no Brasil, geralmente, ou é terceirizado dessas fazendas que são do exterior, ali da Ásia, ou acabam tendo muitas pessoas que são contratadas para ficar inflando esse tipo de coisa. A gente só trouxe ali para elaborar, para vocês saberem mais ou menos o que a gente... para você ter uma boa dimensão da quantidade de pessoas que podem ser geradas através. Então, esse é mais dentro da realidade. Aquilo ali era uma IA, só que trouxe à tona esse debate, né? O pessoal começou a bater nessa tecla, né? Não, eu quero levantar esse debate, por quê? Porque, de uma maneira ou de outra, existe no Brasil o que nós estamos chamando de fábrica de likes e fábrica de comentários. Já tem matéria no Brasil sobre isso. Já existe uma tecnologia, talvez não uma tecnologia tão avançada como nós mostramos agora pelo Detetive Alan, mas muita coisa que acontece na realidade no Instagram, no Facebook, são na realidade promovidos por gangues que têm essa especialidade. Entenda uma coisa, a gente chama de contas automatizadas que infestam rede social. Ou seja, é uma maracutaia para induzir o público aonde você quiser. Porque você imagina, se você começa a receber informação de tudo quanto é lugar e essa informação fala num determinado assunto, você fala, pô, essa informação é verdadeira. E aí agora eu quero te provar por que isso acontece. Detetive Alan, sabe onde começou toda essa farra? No Big Brother Brasil. E eu vou te explicar, Detetive Alan, e explicar para você, investigador e investigadora. O Big Brother Brasil, você sabe que as votações eram feitas pelos internautas. E durante muito tempo, eles demoraram para perceber, o Boninho na época demorou para perceber o seguinte, que havia automatização contratada para fazer o quê? Para fazer votação. Existiam verdadeiras armadilhas e gente contratada para ficar o dia inteiro. Você imagina centenas de pessoas para alguém poder receber voto. Mas aí o que aconteceu?
Quando o BBB percebeu, e isso é coisa recente, eu quero te alertar, aconteceu o seguinte, eles falaram, não, para a gente evitar isso, o voto tem que ter CPF. O voto com CPF é o chamado voto único. Você vota uma vez em cada votação no BBB e aí você não consegue votar mais. Mas o que eu levantei é o seguinte, 70% dos votos do BBB é o chamado voto linkado no CPF e 30% é o chamado voto de torcida. Tá? Então, essa coisa de você customizar votações já começou, Detetive Alan, na época do BBB. E talvez tem muito gente mais que antigo. ganhou. Talvez tem gente que ganhou e nem merecia, hein? Ah, não, a gente sabe que pelo menos o Instagram por si só tem muito influencer que aparece e você entra lá nos seguidores dele e vai descendo e tem a compra de seguidores, né? Então tem o pessoal da Índia, pessoal. Então, assim, sempre existiu essas polêmicas sobre inflar perfis ou músicas dentro da internet, mas agora a gente vem notando uma investigação, né, para ver se realmente onde estão essas fazendas aí de bots, o que estão inflando, porque acaba tendo um monopólio ali, né? E não temos certeza se é o caso do Rian, mas ele diversas vezes sempre em primeiro lugar lá no Spotify, com várias músicas que muitas pessoas até mesmo não ouviram no dia a dia, mas ele sempre celebrando ali um top 3, um top 10, até mesmo global. Então é daí que vem esse debate, né? Então quando surgiu esse vídeo de inteligência artificial, levantou esse debate. Porque, né? Mas o vídeo é de inteligência, mas realmente existe. As fazendas existem ali, elas não costumam ser no Brasil, né? Na América do Sul, elas estão sempre terceirizadas ali, ou na China, ou no Vietnã, mas o pessoal consegue contratar esses serviços de qualquer lugar do mundo. Com a VPN, o pessoal consegue alterar qualquer IP e utilizar. Então, é bom a gente saber, né? O que eu estou ouvindo, eu estou sendo influenciado a ouvir, aquilo realmente reflete a realidade. E toda essa manipulação, que também parece que o da Choquei, de certa forma, envolvia dentro disso, né? Ele inflava ali as notícias, limpava as imagens, sempre deixando a pessoa em alta, para que dessa forma ela ganhasse cada vez mais visibilidade. É isso, né, Lordão? E o nome que apareceu essa semana na polícia, eles estão chamando isso, Detetive Alan, de máfia digital. Gente, existe realmente máfia digital. Toma cuidado. Lordelo, a gente teve um superchat aqui, e eu vou até cortar um pouquinho o assunto. Só lembrando vocês, gente, se você é novo aqui na live, a gente sempre priorize ler aqui o seu superchat. Então, a gente tá falando alguma coisa, ou você discorda, ou concorda, ou quer acrescentar alguma coisa pro debate, manda um superchat pra gente, que a gente coloca aqui, e o próprio Lordelo vai te responder. E a gente tem aqui o do Kemet, e que sempre participa aí das lives com a gente e dá uma moral. Valeu, Kemel. Então vamos lá, o Kemel escreveu, é crime paredão de celulares? No fundo, parece que tem um viés político nessa operação toda. Então, veja bem, entenda uma coisa, pessoal. E aí, Kemel, eu queria entrar nessa coisa da máfia. Por quê? Porque a Polícia Federal, num outro inquérito policial, na prisão do Vorcaro. E o Vorcaro acabou de vazar uma série de informações de que perfis com milhões de seguidores, eles recebem dinheiro para falar bem de uma pessoa e essa pessoa fez coisa errada. Então, olha que situação. Então, foi criado essa máfia digital. Então, você imagina uma pessoa, no caso do Vorcaro, já se descobriu que o Vorcaro, ele gastou milhões de reais em perfis famosos de Instagram com 5, 10, 15, 20 milhões de seguidores. Então, ele pagava para que, se passasse uma mensagem, se passasse uma informação, não checada. Eu vou te dar um exemplo. Quando você vai fazer uma propaganda, você tem que checar. Agora, por que o Vorcaro pagou milhões, Detetive Alan? Para gente famosa, com 15, 20 milhões de seguidores, falar determinadas coisas que hoje a Polícia Federal mostrou que era totalmente irregular. Porque o Banco Master, ele era um super banco só de fachada. Porque, na verdade, era um banco podre. Tá? Ou seja, eu fiz questão de levantar esse tema porque as pessoas não podem olhar para um Instagram de maneira leiga. A gente tem que ter uma percepção de verificar o que é real, o que é verdadeiro e o que é insidioso e criminoso. Gente querendo fazer com que alguém saia do anonimato e vire uma pessoa que muitas vezes não é.
e principalmente usando para bets, rifas ilegais, você vê quanto de dinheiro esse pessoal ganhou. E a segunda parte da pergunta? Olha, a segunda parte do Kemel, o Kemel está perguntando, Lordelo, tem alguma atualização do caso Vitória? Kemel, eu até tenho atualização do caso Vitória, tá? Só que eu estou esperando mais informações para eu poder ou fazer uma live sobre isso, ou fazer um vídeo aqui no canal Na Cena do Crime.